fundamenta. Depois de tomar a decisão. As coisas que se discutem hoje sobre o processo, em geral, se reduzem a uma questão de percepção da justiça pelo juiz. O Carlito dizia assim também, olha, quando o juiz vai decidir uma questão, guardou Paulo, dois grandes cachorros travam um olhar furioso dentro da consciência e do espírito dele. Um cachorro agressivo, valente, árdego, e um cachorro mais quieto, mas igualmente poderoso pela força dos seus músculos. E aí a gente ficava fascinado com essa história e perguntava, professor, e qual é o cão que vai vencer essa luta? Ele dizia, aquele que o juiz alimentar. Portanto, essa era uma maneira de ele explicar que a força da jurisdição não está na lei, não está no código, não está na doutrina, não está na jurisprudência. Está na mão e na consciência do juiz. E ele dizia assim, as questões podem ser postas, em geral, quase todas, do seguinte modo. Uma notícia ruim. Os problemas estão se avolumando. As injustiças estão se acumulando. A insegurança está agraçando. Essa é a justiça ruim. E a notícia ruim. E a notícia boa. Nós temos a solução. Qual é a solução? É a que está na nossa consciência, dizia ele, e, sobretudo, no nosso coração. Essas são as lições que eu guardei do Carlito de seu Ercílio. Depois, Fernando, quando eu fui evoluindo nas minhas reflexões, fui vendo crescentemente como a justiça só depende do juiz. Não depende de mais ninguém. Repito, nem da lei, nem da doutrina, nem da jurisprudência. Essas três fontes servem apenas de referências, de sugestões, de ideia. Mas o que vai concretizar a justiça, que é o objetivo do direito, é o juiz. Olhando para onde? Para as regras, para a jurisprudência, para a doutrina, para os precedentes? Não, olhando para os fatos. O fato é que é o imperador do processo. O imperador do processo é o fato, não é a norma. A norma mata, o fato vivifica. Temos enfrentado no STJ diversas situações em que eu me vejo contemplando a luta dos dois cães. Citarei alguns exemplos aqui rapidamente. Por exemplo, a prova do pagamento das custas recursais depois da interposição do recurso. O que fazem os julgadores que apreciam a interposição do recurso? Deserto. Porque não apresentou o papel, provando que tinha sido feito o recolhimento, a tempo e modo. Aí, a parte faz um agravo. Pedi a consideração e junto o papel que paguei, me esqueci de juntar. Havia orientação uniforme do STJ, não é possível esse tipo de reconsideração. E a matéria, a justiça, os fatos, não se examina. Aplicava-se a norma, a meu ver, essa regra, com todo respeito a quem estabeleceu, absolutamente irracional, em detrimento dos fatos. Essa orientação mudou. Mudou para o contrário. E se diz agora, não, se o sujeito pagou as custas no tempo próprio, no valor correto, etc., se reconsidera. E se ele pagou depois do prazo, não se releva? Releva-se sim. Sabe por quê? Porque essa é uma questão fiscal
Isso não é questão jurídica. O sujeito não pagou? Pagou. E não vai conhecer o recurso dele por quê? Pagou fora do prazo. E devolve o dinheiro dele? Não. Isso não cabe na cabeça de Miramar, nem na cabeça de Carlito. Não, nem devolve o dinheiro, nem conhece o recurso do cara, porque foi fora do prazo. O pagamento de maneira alguma. O novo código incorporou essa ideologia da jurisdição efetiva, que só depende do juiz. Não depende de mais ninguém. E se o juiz não fizer a efetividade da justiça, ninguém faz. O artigo 1º do Código, a meu ver, justifica plenamente por que é que se fez outro código. Que podia ter feito emenda no Código anterior, né? Pegava cada artigo e botava tracinho A, tracinho B, tracinho C, né? Como se faz hoje nas leis. Né? Completamente assistemático. Vai incluindo assim, como se fosse um cola como é? Copia e cola. Olha, o processo civil, olha o que diz o artigo 1º, será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federativa do Brasil. Isso aqui é a autorização para o juiz exercer com liberdade, total liberdade, plena liberdade, a sua função judicial. Se diz assim, o juiz é livre. Mas livre de quê? Ele é livre das injunções administrativas. É livre das injunções parlamentares. Mas se ele for preso à literalidade da norma, da lei, da regra, ele não fará jurisdição. Ele apenas aplicará a mesma coisa que faz o administrador. Interpretar quer dizer acrescer à regra algo que ela apenas sugere. Ou que ela não sugere. O juiz deve atuar quando não existe norma ou quando a norma é perversa. É para isso que serve o juiz. Não serve para nada mais. É para isso que a função judicial é instituída.